Olá, meus amigos, vamos para mais uma videoaula aqui, onde eu vou estar falando com vocês sobre as 10 informações que conselheiros precisam ter ciência. Exatamente, para que você exerça uma boa gestão, você precisa ter ciência de qual é o papel como conselheiro. Então vamos lá ver quais são essas informações? A primeira informação é: conselheiros têm responsabilidades legais. Sim, tem responsabilidade legal. A participação no conselho não é apenas uma honra, mas um compromisso com o futuro da escola e seus alunos. Nossa segunda informação é a seguinte: a participação é obrigatória. O membro do conselho, uma vez eleito, tem o dever de participar das reuniões e atividades propostas. E isso, gente, é algo muito importante que a gente até faça um pouquinho de. Abre um parênteses aqui para estar registrando isso. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem uma dificuldade enorme de entender a importância desse colegiado. E aí aceita que coloque o nome dela à disposição para participar daquele colegiado, mas ela não quer participar das reuniões. E não é por aí. Se não for dessa forma, você pode ser até excluído. E a pessoa que é responsável, vamos falar, o presidente, a direção da escola, se estiver fazendo isso, pode estar causando um grande problema no futuro. Porque as pessoas falam, gente, não tem jeito. A escola é um lugar que não tem como guardar segredo. Então vamos ficar bastante atento a isso. Colocou o nome, está no conselho escolar, participa, vá à reunião. Nem que você. E olha só, aí eu vou abrir outro parênteses aqui. O que acontece? Na maioria das vezes, todo mundo tem seus afazeres. A gente entende isso. E aí, aqui no município, o que eu fiz? Eu procurei uma estratégia, porque nós que somos presidente, a direção da escola, nós somos as pessoas que estamos ali dirigindo, cuidando e gestando aquele conselho. Então a gente tem que buscar estratégias para poder ter a participação de todo mundo. Aqui no município, o que a gente fez? Sabendo disso, sabendo que as pessoas têm seus compromissos, tá? Sabendo que elas têm as suas responsabilidades e nem sempre podem estar na escola, a gente faz reuniões híbridas. Como é que é isso, Ivan? Poxa, interessante essa ideia. O que é reunião híbrida? Quem pode estar presencial na escola, vai para a escola. Quem não pode, participa de forma online. A gente abre lá um canalzinho no Meet, a gente tem, né, dentro do nosso e-mail aqui é institucional, a gente tem a liberdade de ter um espaço para poder colocar no Drive todas as nossas reuniões. E vou falar para vocês, gente, isso foi um ganho sem igual. Por quê? Porque na questão, eu não posso ir, Ivan, mas não precisa faltar. Abre seu celular, coloca lá e se faz presente. Aparece presente. Ó, quero contribuir com isso. Ó, quero falar isso aqui. Você está participando da reunião. Tem gente que fala assim, não, tem que ser na escola. Gente, pelo amor de Deus, se ficar engessando, não acontece. É por isso que muita gente às vezes não quer participar. Então essa participação é obrigatória, mas não quer dizer que seja de corpo presente. Tem que estar lá, de maneira física. Hoje a gente. Aí tem gente que fala, mas reunião de conselho não pode ser assim. Claro que pode, gente. A gente viveu o tempo da pandemia onde quantos paradigmas foram quebrados, foram desconstruídos. Por quê? Foi uma questão de necessidade. E hoje, até hoje, tem várias pessoas utilizando disso. Como essa questão das reuniões online. Quantas reuniões tiveram que ter sido online que teriam que ser presenciais e não foram? Então a gente precisa abrir a mente da gente para o novo. Assim, de repente, a gente vai conseguir muito mais participação no conselho e participação nas reuniões. As minhas reuniões aqui, graças a Deus, eu não estou tendo problema nenhum mais depois que eu coloquei essa possibilidade de reuniões híbridas. Então, fica essa dica aqui, né, quanto a essa participação obrigatória nas reuniões. Nossa terceira informação é a seguinte: acesso irrestrito às informações. Conselheiro tem o direito de acessar todos os documentos e informações da escola, tanto a nível pedagógico quanto a nível administrativo, financeiro, para exercer sua função com eficiência e responsabilidade e transparência. Então não tem esse negócio, isso aqui não precisa o conselho ver, não. Precisa sim. Toda reunião de conselho, o que for feito ao longo do período, tem que ser apresentado para o conselho. E aí, mais uma coisa positiva nas reuniões híbridas. Tudo que eu faço,
Eu coloco lá em PDF, eu coloco em Word e deixo no Drive. Depois eu vou lá, ó, gente, aqui no Drive, dou o link lá para eles na reunião híbrida. Quer dizer, a reunião fica gravada, ele pode consultar a qualquer tempo e verificar. Olha, o que eu faço hoje aqui no município, no meu conselho, gente, é tentar trazer o maior número de transparência possível. Aqui em Rio das Ostras, a equipe também da CEMED, voltada para conselhos escolares, também tem um grande trabalho nisso e a gente procura fazer o máximo possível de eficiência, transparência e responsabilidade com os recursos. Então aqui a gente está tentando da melhor maneira possível fazer com que a coisa aconteça e para que a gente também possa obter. Nossa escola hoje, se vocês chegarem na escola Maria da Penha hoje, a escola Maria da Penha do passado é bem diferente. Existe uma gestão bem ativa, existe um presidente que sou eu, também sou bem ativo, e você pode fazer a mesma coisa aí na sua gestão, na sua escola, e com isso vocês vão obter ganhos que vocês nem imaginam. Então, para a gente vai ser um prazer se algum dia vocês quiserem visitar a Maria da Penha, aqui em Rio das Ostras e entender o que essa gestão está fazendo, tanto a gestão escolar quanto a gestão do conselho escolar, que a gestão escolar faz parte do conselho e essa parceria tem sido algo muito beneficente para a escola e para a educação pública, ok? Vamos para o nosso quarto aqui. O conselho é um órgão deliberativo? O conselho é um órgão deliberativo. Sim, o conselho é um órgão deliberativo. E isso é mais uma atenção que eu vou trazer aí. Essa questão de ter um colegiado conselho escolar e um colegiado APAM. Eu já vou falar de novo. Acho que isso é uma incoerência. Por quê? O conselho escolar, ele é um órgão deliberativo. Então, ele que delibera. Então, se o pessoal lá que ainda eu vou também depois trazer para vocês algumas perguntas, algumas dúvidas que surgem para várias pessoas. E nessas dúvidas faz uma pergunta: qual a diferença de conselho escolar para a PAN? E vocês vão ver lá a observação que eu vou trazer quanto a isso, ok? Então, assim, ele é um conselho deliberativo, então suas decisões têm peso e devem ser respeitadas pela direção da escola e por toda a comunidade escolar. Não tem esse negócio, é o conselho. Não, é o conselho, é o órgão colegiado que está ali para fiscalizar, para poder administrar, para cuidar de tudo que é necessário dentro da escola. Porque é um colegiado com a representatividade, que tem representatividade de todos os segmentos. Então a gente tem sim uma força. Quinta informação. A atuação é fiscalizadora e propositiva. É isso mesmo. Nossa atuação é de fiscalizar, de trazer propostas. O Conselho não apenas fiscaliza, mas também propõe melhoria e soluções para os problemas. É claro, nossa função é essa, não é só lá, vou fiscalizar, ver o que está acontecendo. Não. As propostas são. Eu acredito que uma das funções nossas é trazer propostas para melhorar a condição da escola. Já que todos os segmentos estão presentes nesse colegiado, cada um vai trazer a sua condição, a sua proposta, e a gente junto vai ver o que é melhor para a escola, para a comunidade e para a nossa educação. Então, quinto. Agora vamos passar para um outro aqui, que é. Continuando aqui, vamos lá. Sexta informação importante: o conselho não substitui a direção. Ele atua em parceria e como instância de controle social, mas as funções da direção da escola permanecem. Então, a escola, a direção da escola, ela tem uma função totalmente diferente do conselho escolar, tá? Então, ela tem as atribuições dela e o conselho tem as suas. Então, não entra, não, a diretora não está. Tem lá a diretora adjunta, tem uma coordenadora. Nós não temos esse poder de assumir as funções de um diretor ou de uma diretora, da direção, né? Nós não temos. Então, que isso fique claro. Sétima informação: compreenda o projeto político-pedagógico. É importante que a gente compreenda o projeto político-pedagógico. Nós precisamos fazer parte dessa construção. Afinal, são registros e informações que a escola tem e que nós, como conselheiros, precisamos saber. E participar para colaborar e construir e colocar essas informações lá no documento. Como já falei, vou repetir. Aqui na escola onde eu sou presidente, a gente tem uma seção do conselho escolar, onde informa quem são os membros, onde informa quais são as atuações, o que o conselho escolar tem feito em parceria com a gestão. A gente também fiscaliza tudo que está sendo colocado, se está de acordo com aquilo que realmente está sendo executado ao longo do ano na escola.
Então, é claro que a gente precisa compreender o projeto político-pedagógico e participar dele. Isso é fato, tá? Não abram mão disso. Inclusive, já falei para vocês que eu defendi isso numa conclusão de curso que eu fiz na minha pós-graduação e levei isso para dentro de um livro. Projeto político-pedagógico precisa da participação do conselho, ok? Oitava informação, zelar pela aplicação correta dos recursos. Olha, gente, isso aqui é sério. A fiscalização do uso do dinheiro da escola é uma das atribuições mais importantes do conselho escolar. Por quê? Inclusive, já teve até um caso de eu conversar com uma colega que é de um outro município, e aí eles lá parece que tem um setor que cuida só dessa parte de projetos e recursos do PDDE. Aí ela falou comigo assim, aí eu falei para ela, olha só, você tem que verificar, eu tenho acompanhado, seu recurso está muito parado na conta, porque a gente tem como fazer consulta. Eu falei para ela, seus recursos estão muito parados na conta e eu acho que o seu conselho não está atuando e fazendo uso desses recursos. Verifica isso. Ah, lá tem um setor de gestão de recursos, de projetos, eu não me envolvo. Eu expliquei para ela, não é bem assim. Você tem que bater na porta, sentar e explicar que você é conselho. Olha que a gente já teve aqui uma informação importante. Toda a documentação de uma escola é de permissão, ou melhor, o conselho tem permissão de verificar. Tem permissão e tem autonomia para avaliar e ver se aquele documento está condizente ou não, o que o recurso entrou, fez o quê, foi para onde. Nosso poder de fiscalização. Então a gente precisa ter essas informações, a gente precisa estar atuante. Então, ainda que haja um setor de projetos que cuida só dessa parte de execução dos recursos, nós precisamos ser parceiro desse projeto, dessa divisão que existe na prefeitura, desse setor que existe, setor de projetos para a execução de recursos financeiros. O conselho precisa estar presente. Não só lá no setor, não estou falando que ele vai ter que ir, tem que ir no setor, saber, chegou o recurso, agora vai para. E, gente, assim, nem precisa ir no setor, vamos diminuir esse trâmite aí. Na escola, chegou o recurso, na escola você tem como saber. Ah, o setor de recursos está fazendo. Tá bom, olha só, verifiquei aqui que isso aqui não está legal. Não é conforme foi informado e orientado para ser feito. Inclusive, senhores conselheiros, vocês precisam ter essa atenção. Vocês precisam ter essas informações na mão para que quando vocês chegarem na escola, perceberem que aquilo que está sendo feito não é aquilo que foi orientado pelo MEC para aquele determinado projeto, para aquele determinado programa, vocês têm que questionar. Olha, não é assim não. Então é muito importante vocês terem um entendimento do que está sendo proposto, do que está sendo orientado, para que vocês possam chegar a interferir. Olha, tudo bem, você é o setor de projeto, de execução, só que vocês estão executando de forma errada. E eu, como conselheiro, tenho autonomia para te informar isso. E até mesmo criar um parecer aqui que você está fazendo errado e que amanhã depois o seu setor vai responder por isso. É dessa forma que a gente tem que agir. A gente primeiro conversa e fala para eles, olha, a gente está aqui como parceiro. Chegou, eu quero saber. Outro fato, eu tive na escola agora, visitando a escola, e, gente, é muito importante o conselheiro visitar a escola. Ou melhor, articulador visitar as escolas, saber o que está acontecendo. E o conselheiro tem por obrigação de participar dos projetos que acontecem na escola, até para que você possa exigir que seja feito da forma correta. Outra situação, vocês precisam estar envolvidos nos projetos que chegam e entender esses projetos. Esse negócio, isso aí não é comigo não, eu só faço fiscalização. Não, você precisa também entender como ocorre e como acontecem esses projetos e programas, tá bom? Então, é de extrema importância. Isso aqui infelizmente, hoje, a maioria das reuniões, né, que acontecem, elas acontecem em torno de, vamos falar do financeiro, mas não é assim, não é só financeiro. Você tem uma pauta e nessa pauta, né, você vai ter que colocar lá financeiro, pedagógico, administrativo, operacional, as propostas. Então tem que ser bem arrumadinha a nossa reunião quando vai fazer com os conselheiros, tá bom? Nona informação: promova um ambiente escolar saudável.
é essa é uma obrigação também que não tem como, né? A gente não está participando. O conselho tem um papel crucial na construção de um clima de respeito, colaboração e segurança. E isso, gente, tem que começar entre a gente conselheiro. Eu fico muito triste às vezes quando fala assim: ah, isso não é obrigação minha, não, isso é obrigação de fulana, porque é ela que é tesoureira. Ah, isso não é obrigação minha, não, isso é obrigação do presidente. Gente, não tem obrigação. Vamos entender? Vamos cortar essa palavra obrigação? Ele tem responsabilidade, que é diferente de obrigação. Obrigação é quando você é remunerado, quando tem alguma. Agora, a minha obrigação, no conselho, eu não tenho obrigação, eu tenho responsabilidade. Porque obrigação você tem e você está sendo remunerado, então você é obrigado. Obrigação vem de obrigatoriedade. E aqui no conselho não pode dizer. Aqui no conselho nós fazemos uma parte social, voluntária. Então eu não posso falar que o colega. Então, na hora que acontece uma coisa na área do colega, que é de competência do colega, a gente tem que falar, colega, você está deixando de fazer isso, está precisando de ajuda. É o que eu falei e vou repetir. Nós precisamos trabalhar em união e unidade para que a gente possa realmente ver o conselho florescer, ok? Então, essa busca saudável primeiro começa dentro do conselho, e depois a gente transborda e leva para toda a escola, ok? Décima informação importante: buscar formação continuamente. É importante, continuamente a gente está buscando formação. Aqui, nesse momento, vocês estão tendo uma formação. Não é uma formação toda, né, é, é, no, estruturada dentro de uma formação que tem público, que tem diploma. Não é. É uma formação aberta para que a gente possa estar conversando e até estar construindo a formação que a gente realmente precisa e que ela possa ser padrão para todo mundo. Então aqui é um campo, é uma área aberta, é um espaço que eu criei, que eu vou falar o que eu faço, eu vou falar o que eu aprendi, eu vou falar as minhas vivências, as minhas práticas exitosas para compartilhar com vocês e até vocês também têm o direito e o dever de vir aqui falar assim: ó, Ivan, não concordo, acho que isso não é legal, ó, aqui a gente faz assim. Contribuição aqui nesse vídeo, vocês têm a oportunidade de vir aqui embaixo e fazer comentários. Então, as contribuições aqui, elas vão ser de extrema relevância para que o colega entenda. Ó, o que o Ivan está falando não tem nada a ver. A colega já veio e colocou aqui uma outra contribuição. A gente está trocando, porque aí a gente faz um compilado aí, reúne todas as informações e aí a gente vai montar o curso. Aí o curso vai ter toda uma estrutura, ele vai ter um diploma, uma estrutura curricular, vai ter tudinho que um curso tem que ter. Eu estou aqui numa luta não, numa empreitada, para fazer com que a gente realmente possa ter um curso que atenda a todas as pessoas. Inclusive, eu falo que esse curso tem que ter nível iniciante, médio, intermediário e nível avançado. O avançado é para quem é membro. O intermediário é para quem está chegando. O avançado é para quem já é membro, então tem que estar ali fazendo para poder ter uma gestão eficiente. O intermediário é para quem está chegando. E o básico é para quem não tem noção nenhuma. Então, na minha visão, eu tenho o desejo de estruturar cursos para conselho escolar nesse nível, nível básico. Você que não entende nada, toma aqui para você entender, para começar. Ah, gostei disso aí, quero participar. Aí você vai fazer curso intermediário, para você participar, você entender mais e se apropriar mais de informação e de conteúdo. Aí depois, agora você se formou um conselheiro, agora você é um conselheiro constituído, aí você tem que fazer o curso avançado, que vai abrir a visão e vai te mostrar tudo que você precisa fazer como conselheiro. Então eu defendo também essa pauta aí. No mais, gente, aqui eu encerro. Essa parte aqui é muito importante da gente conhecer, né, quais as informações importantes. Aí eu trago 10 informações importantes e fecho aqui essa nossa videoaula. Até a nossa próxima. Tchau, tchau.